saí de lá, falei, pai, vamos fazer a inscrição. Já resolveu? Já. O que é? Eu falei, não, chega lá na hora. Cheguei lá, falei, biomedicina. Ué, Aí, deixou pra última hora. Resolvi. Biomedicina, pode fazer a inscrição aí. Aí fiz a inscrição, nós entramos no carro e meu pai esperando eu falar. Eu não quis falar, agora também não vou falar, não. Eu fiquei segurando. Aí ele perguntou, por que você escolheu biomedicina? Eu falei, pai, eu quero ter meu negócio. E eu acho que eu tenho um avião, tá muito longe. É verdade. Tá bem longe de eu comprar um avião pra mim. Isso é porque você não conhecia o Divaldo Adubo nessa época, que ele já tinha um outra leva que caiu em cima de um cupizinho. Podia ter te influenciado. E aí eu escolhi e falei, não, um dia eu vou ter um laboratório pra mim. Caraca, aos 17 anos. E aí fui pra fazer a faculdade, peguei gosto pelo negócio, mas sempre com a veia de administrar. Trabalhava tudo na área técnica, tudo, mas sempre as minhas perguntas na faculdade, pessoal, eu já tinha aquele perfil que eu ia ter o meu negócio, sabe? Mais preocupado com a gestão. Mais preocupado com a gestão, tudo isso aí já... Eu já nasci com isso. Eu falo assim, não é nasci ou aprendi isso na minha adolescência ou na minha infância. Não. Mas é um É o espírito de liderança. esse espírito eu já nasci com ele, que eu queria. Eu sabia o que eu queria. Sempre soube. Entendi. E aí, fomos estudando. Final de semana eu sempre ia para Itumbiara, quando os meus amigos iam, porque é duro, né? Uhum. E meus Tinha que amigos. pegar carona. Aí eles iam de carona. Quando eles iam, eu. Quando eles não iam, eu não ia. E aí meu pai passou por umas dificuldades financeiras na época, desfez a sorveteria, foi mexer com soja, teve ferrugem asiática, ele entrou numa crise. Cara, aquela época ele saiu de um ramo de sorveteria e foi mexer com soja e deu errado. teve uma crise financeira ferrenha, então assim, foi um período bem difícil. E aí eu lá, nesse período lá, eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, já faltava tipo assim uns 100 dias, tipo uns 6 meses, no meio do ano, para eu formar era 30 de janeiro a formatura. Eu falei, mãe, é o seguinte, meus amigos tá tudo arrumando emprego e eu não tenho emprego, não. Só arrumo um emprego para mim, eu preciso trabalhar. Isso assim, já querendo trabalhar, rapaz. Porque você vê a crise, aí dá aquela necessidade eu querendo, de retribuir. E assim, tal, sempre né? já queria já sair empregado. Aí minha mãe falou assim, meu filho, eu tenho uma prima minha, ela é prefeita, eu vou ligar pra ela, é prefeita lá em Silvânia. Eu nunca tinha visto falar de Silvânia, primeira vez que eu vim em Silvânia. Você nem não sabia, Nunca nem nem sabia noção. que existia Silvânia. Meu Deus Não do sabia céu. de Silvânia. Nunca tinha visto falar. E aí, por coincidência, minha mãe, quando ligou, tinha uma biomédica que trabalhava que chamava Jaqueline. A Jaqueline hoje é a secretária de saúde lá em Piracanjuba. E a Jaqueline ia casar, ia mudar para Piracanjuba. Aí a minha mãe ligou e falou, é o seguinte, é pra você vir, só que a Jaqueline vai casar em dezembro, minha formatura é 30 de janeiro. Ela vai casar e é para começar 1º de dezembro. Ué? Falei, mas minhas aulas terminam 20 de dezembro, ainda tem os negócios de TCC, não, mas você tem que antecipar. Eita. Falei, mãe de Deus, agora você me arrochou. Falei, eu vou lá. Corri lá no diretor do curso, cheguei lá. O que não tinha serviço, arrumou serviço na venda dos outros. Antes da hora. Aí cheguei lá e lembro até hoje, tinha uma plaquinha lá, faltam 50 dias pra formatura. Falei, não lembro mais, acho que era Guilherme. Guilherme, é o seguinte, sabe que emprego tá difícil, tá fácil não. Eu arrumei um emprego, cara, vim trabalhar e é lá em Silvânia, no interior de Goiás, e eu preciso desse negócio. Aí ele pegou e falou assim, aí eu precisava da carteirinha do CRBM provisório. Uhum. Aí ele falou, você consegue assistir aula o dia todo? Eu falei, consigo. Eu falei, não, então você vai fazer 60 dias em 20. Aí eu saía 5 da manhã, 5 da manhã, pegava o ônibus, ia lá pro lugar do estágio e era até 10 da noite. Caraca, e ó, pau. Resumindo, 1º de dezembro eu tava aqui em Silvânia com o meu CRBM provisório. Nossa. Aí peguei os últimos dias da Jaqueline, eu lembro até hoje, professor meu de hematologia, até de vez em quando eu encontrei umas corridas aí, me deu umas lâminas, e a gente muito cru, né, com experiência, pegava os livros, assim, aprendendo, assim. Eu falo que hoje... Você tinha muita teoria, a prática. Muito era, e assim, a minha faculdade era muito boa, sabe, acima da média mesmo.
assim, eu era um dos últimos, mas lá era alto nível, sabe? Sim. Eu tenho amigo que hoje faz doutorado em Harvard, cara. Fez doutorado em Harvard. Então o Deus. nível era muito alto mesmo. E aí, esse período que foi, a hora que vim pra cá, e ela saiu, 1º de janeiro eu comecei, minha formatura 30 de janeiro eu fui. Moça, aí eu fui metido pra lá. Recebi meu primeiro salário, 1.100, lembro até hoje. Comprou um Uninho vermelho? Não, ainda não. Ainda não? Ainda é mais na frente. Aí fui pra lá com o primeiro salário, rapaz. Cheguei lá, lá eles têm uma política de ter um trenzinho que você sobe, tipo aqueles de micareta, e a festa lá em cima. Aí tem cerveja e tal. Tá. E é o trenzinho, chegando no trem. Rapaz, eu tava sentindo um milionário lá, porque... Falei, tipo assim, você está comemorando a formatura, eu recebi meu primeiro salário. Nossa. Eu tô acima da Fiquei média. estufado, tá acima da média, eu tô trabalhando. Aquele negócio. E aí foi. Aí comprei, aí teve esse Uninho vermelho, lembro até hoje, o Uninho vermelho, eu fui lá no... tinha aqueles feirão lá no Serra Dourado, lembra disso? Tem até hoje, tem até Ainda hoje. tem, né? Aí peguei Tem uma até carona, cheguei lá, eu lembro, eu acho que eu tinha 6 mil, era 6 mil esse Uninho. Aí cheguei lá, moça, aí o que dava, eu olhava os carros, tudo dinheiro não dava, de ser esse Uninho. Esse Uninho era do cara, era do Maranhão, como é que chama o sal lá? É a Marizia. A Marizia tinha comida, você olhava, você andava nele, você via os buracos assim dentro dele. Só viu o chão passando. Justamente. Mas era o que dava pra época, né? E aí comprei esse Uninho e ficamos aqui, fomos trabalhando. Mas você assustou com a cidade? Quando você chegou? Cara, a primeira vez que eu cheguei, o que foi a sua impressão? Legal. Cidade muito pequena, eu vim de Tumbiara, né? Morei em Uberaba, 400 mil habitantes e tal. É normal, assim, não fica constrangido, não, que é normal a gente dar um desdém. Fala, nossa, cara de Deus. E hoje eu sou até suspeito pra falar, porque eu sou o cara que mais acredita em Silvânia. Eu sei disso. Não sou o que mais acredita, mas uma das pessoas que mais acredita aqui. E aí, eu lembro, ainda é época, você vai lembrar disso, que tinha aquelas festas ali na Mário Ferreira ali, ó, o Galetes era ali. Festa dos produtores rural, festa Não, festa domingo o pau quebrava ali, os carros de som. Galetes, Rotamão. E o pau fechava a avenida, o pau quebrava lá. Era massa demais. E aí era dessa época, Ferreira, cara. lanche ali, era bom demais. E aí, assim, eu falei, cara, eu tô aqui pra trabalhar. E foi. E assim, fui trabalhando e passou um ano, né? Era o último ano de mandato. E aí, falei, agora a cobra vai fumar. Aconteceu esse problema financeiro pro meu pai. Meus pais foram voltar pro Mato Grosso. Isso agora tá longe. Quando meus pais estavam no Mato Grosso. Meu irmão foi pra lá. Na época eu tava fazendo agronomia. Como entrou em dificuldade, meu irmão teve que ir e eu fiquei aqui. E... Aí na época, acho que quem ganhou foi o João Cacheta, né? Na época. Foi. Aí a secretária era a Cida Ramos. Uhum. Aí eu ainda na esperança, falei, pra onde que eu vou? Não tem outro lugar pra ir. Aí eu fiquei 1 mês, 2 meses, aí veio a Juliana Pinho trabalhar no meu lugar, lembra? Sabe a Juliana Pinho? Lembro. É amiga, eu gosto mais dela, nós somos muito amigos. E aí a Cida me chamou lá e perguntou, você pediu voto pra Gilda na época? Eu até falei que eu não ia comentar de política, mas é porque isso faz parte da minha história. Então, sim. E você fala aquilo que você tiver bem à vontade. E aí eu falei, pedi, uai, porque uma coisa que eu tenho na minha vida chama-se gratidão. E quem me deu minha primeira oportunidade foi a Gilda, ela que me trouxe pra cá, e eu pedi voto pra ela sim. Não, então a partir de amanhã você não precisa vir embora, não precisa vir trabalhar mais não. Eu falei, não, beleza. Aí, cara, aí assim, tudo tinha dado, aí foi aquele período, aos 21, eu formei com 21, aos 22 anos, tudo tinha dado errado. Meus pais, problema financeiro, voltaram pro Mato Grosso, eu desempregado. O dia que ela me mandou embora, sabe onde que eu morava? A primeira casa que eu morei era no fundo no fundo da prefeitura ali do Zezinho Carteiro. Ah, sei, lá no parente. No baúzinho, lá no seu tio lá. Tem uma vielinha lá do... na vielinha lá, eu morei lá, Hoje o Zezinho Carteiro era pra mim, e na época tinha aquele DJ Marcelo, que é do coisa ali. Do Silvinho. Do Silvinho, lá levava as caixas de som. Eu pagava cesta básica lá, de festa, moendo lá nas farras lá. Moço, você só me chamou a polícia umas 50 vezes pra mim. Agora eu tô pagando tudo com o Juliermo lá, quando eu morei do lado do Juliermo lá. O que você faz aqui, você paga, viu? É verdade. E ainda deixei uma sobrinha pro meu pai, que eu mudei de lá, agora meu pai tá aguentando o Juliermo na festa dia de segunda-feira lá. E aí,
fiquei esse período lá, e no mesmo dia chegou uma mulher vendendo um álbum de formatura. Eu falei, aí eu chorei. Aí eu chorei em cima do álbum. A hora que ela mostrou, eu falei, minha filha, deixa eu te falar, eu tô desempregado. Não tem dinheiro. E você vem me vender um álbum de formatura, eu sei que dava, tipo assim, 2,5 do meu salário. Você tá doido, não quero isso não. Nunca comprei esse álbum de formatura. Eu tinha só as provas, mesmo umas provinhas que era da formatura, e foi o que eu tive. Caraca, mas o álbum era fundamental. Mas não, as condições não davam, não eram viáveis na época, né? Uhum. E aí eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? Aí ela, não, depois você volta aqui na segunda, pra você, a secretária lá, pra buscar suas coisas. Eu fui buscar. E aí eu cheguei na sala, ela falou, então você não precisa vir mais não e tal. E o que você vai fazer da vida, menino? Ela falou pra mim. Aí eu não tinha pensado em nada. Sabe quando você tá sem chão? Sem chão. Falei, vou montar um laboratório pra mim. Aí ela falou, não, mas aqui não tem espaço, não. Já tem aqui, tem um da prefeitura, tem outro. Não, tem, Silvânia tem espaço. Aí eu falei, cara, como que eu vou montar? Aí... Só tinha um Uno de 6 mil. 6 mil. Falei, meu Deus, agora moiou. Aí, nesse período, depois de um ano, né? Aí passou esse tempinho, aí eu fui morar lá na casa da Marise, ali do Ticão. Sei. E aí morava eu mais 3 amigos. Tinha o André da Soagro. E aí o André... Ele era agrônomo, trabalhava na Soagro aqui, e viu eu contando a história lá. E aí ele falou, eu entro, como é que é esse negócio? Eu falei, não sei não, quero montar um laboratório, não tenho tanta experiência não, vou comprar os trem e vou montar. E aí ele falou assim, rapaz, mas você não tem dinheiro? Eu falei, não, mas nós dá um jeito. Ele falou, não, eu vê quanto vai ficar isso aí, eu vou entrar meio de sócio com você. Já começou a dar uma clareada. Aí ele pegou e falou assim, 10. Aí eu peguei e falei assim, rapaz, quando a Jaqueline, que eu entrei no lugar, foi casar, ela me convidou pro casamento e eu fui. Foi o Leonardo, lembra do Leonardo, fisioterapeuta? Demais. E a Jaqueline foi pra Piracanjuba com a ideia de montar um laboratório lá. E aí surgiu na prefeitura e ela não montou. E ela falou que tinha uns equipamentos pra vender. Aí eu falei, rapaz, a Jaqueline tem esse negócio. Aí eu peguei e falei assim, já sei. Aí o André, mais ou menos você vai gastar quanto pra montar? Aí eu falei, rapaz... Sei não, André, acho que uns 70 mil e tal. Como é que você vai montar e tal? E não tinha os pop, os trem. Tinha uma amiga minha, Nelisa, até mora em Uberaba ainda hoje. E ela falou, 10, precisar eu vou pra aí. E essa é a amiga minha mesmo, cara, que ela ficou 3 meses aqui. Caramba, ela já Ela foi até madrinha do meu casamento. Não, nós formamos junto, vai nós dois, eu e ela. Eita! E aí resolveu montar. Aí ela veio pra me ajudar. Ficou aqui, me ajudando lá. Nós ia só eu e ela pro laboratório. E tentando estruturar, porque não é vou montar um laboratório, é muito complexo, né? Imagina. Tem vigilância e tal. E aí eu peguei e falei assim, cara, mas meu dinheiro não dá, vou vender o Uno, como que dá? Aí eu peguei e falei assim, aí a hora que você tira aquele extratinho do Banco do Brasil, tá escrito assim, ó, na época, crédito material de construção, não sei se vocês lembram disso, eu tinha mais 6 mil, não, me lembro, 9 mil crédito material de construção, falei, rapaz, já sei. O João da Portal, da doutora Geires, e eu trabalhava em Vianópolis, no Bonfim, eu ia de carona com a doutora Geires todo dia. E o doutor Hélio ia também, eu ia com carona, trabalhava cedo da prefeitura. Entendi. E aí, eu fui lá no João, falei, João, é o seguinte, eu quero montar um laboratório, é onde que é a Medfarma hoje. Quero montar um laboratório, mas não tenho dinheiro, como é que faz? Não, é o seguinte, eu emito a nota pra você, o banco vai me pagar, e aí eu desconto os impostos e dou o dinheiro. Eu falei, então mete o pau. Pá. Falei, agora 12. Eu falei, e os equipamentos deixa comigo. Cheguei lá no Jaqueline, falei, André, vamos lá. Aí foi eu e o André. Fomos lá pro Piracanjuba. Chegou lá, conversamos com ela e tal. Jaqueline, você quer vender? Ela pegou e falou assim, quero. Eu falei, tem uns equipamentos, quanto você quer? Ela lembra até hoje. Eram os equipamentos mais velhos, sabe? Não tinha nada de modernidade, bem antigo. Aí, mas tocava a rotina, era bem manual na época. Sim. Dava pra começar. É outra realidade hoje, mas na época... Startar. Pra startar. Aí ela pegou e falou assim, 6 mil. Eu falei, Jaqueline, você faz esse trem 6 de mil pra mim? Você divide? Vocês vão perceber que até eu chegar onde que eu cheguei, foi muito no 6 divide, você divide, você divide. Porque nunca teve o dinheiro. O empreendedor na cara e coragem. É na coragem, você sabe disso. E aí você divide? Já divide. Então meti logo 6 cheques de 1.000 lá e peguei esses equipamentos, jogamos dentro desse carro e viemos embora. E aí começou a sociedade. E aí, moço, aí começou lá, reformamos lá
lá e começou, e o trem não ia, Isso não. foi 2009, 2010, uma coisa assim. Eu até perguntei hoje, foi 2006, 2005. Ah, então foi antes. 2005. Que eu sei que depois... Eu fiquei um ano, final de 2003, fiquei em 2004, começo de 2005. Eu até eu perguntei hoje pra Larissa, lá tava olhando os negócios. Janeiro de 2005 eu abri a firma. 8 de janeiro de 2005. Deve ter inaugurado ali pra março, abril de 2005. Então tá fazendo 17 anos hoje. E aí começamos. A primeira funcionária minha era Liliane do Edinaldo, esposa do Edinaldo. Sei demais. Eu falo pra ela que ela foi dos 17 anos, das melhores secretárias, para não falar a melhor, uma das melhores secretárias, mais organizada que isso passou lá comigo. E ela era muito atenta. Era. E aí começamos, cara. E aí eu trem dava 3 paciente, 4, 3, 4. E o trem não tava rompendo, não. É 10, mas peraí. Não. A minha filha tem 16 anos. Nós fizemos o exame de gravidez dela lá no seu laboratório. Então, tem 17 anos aí. Ah, tá. Você falou... É isso São mesmo. 17 anos. 2005. Então você ficou um ano lá. Um ano lá, um ano e pouquinho tá. lá. Entendi. Isso. É porque eu peguei... Eu lembro que eu peguei com a Liliane. Aí peguei assim, né? E saí assim. Aí ela ficou olhando. Eu saí assim da porta que eu olhei, assim, que tava positivo. Quando eu vejo, ela tá lá olhando lá atrás. Assim. Aí pra você ver, ó. Foi muito emocionante. Aí eu comecei a chorar e fiquei com vergonha, entrei dentro do carro e passei. E aí eu fazia tudo, né? Eu limpava o chão, fazia os exames, lavava material. Limpeza era nós mesmos, só eu e ela e tal. E aí foi passando 3, 4, 5 meses, 6 meses, a conta não tava fechando, não. Fazia uma retirada, o meu aluguel já tava atrasando, o cheque começou a cair, caramba, o André foi cobrindo o cheque, e eu acreditando. Aí um dia nós fizemos uma festinha lá em casa, os amigos e tudo, e o André meio que, na época, assim, meio que deu uma insinuada que a conta não tava fechando, sabe? Que eu tava fazendo rolo, sabe? Pra não usar outra palavra. E aí nós discutimos feio lá e eu falei, não, cara, a sociedade termina aqui, pra mim não dá, não. Aí eu não tinha dinheiro, tava devendo os cheques, lá ainda, devendo material de construção, e ainda tinha que pagar sem carro. Deles. E aí eu falei, quanto você quer? Nós tínhamos investido tipo 30 mil na época cada um, mas a minha quer 25. Meu pai me deu um pouco de dinheiro na época, tipo uns 10 mil do que sobrou lá. E aí eu cheguei e falei, André, nós gastou 30 e pegou e falou assim, não, eu quero 50. Ué? Falei, peraí, chefe, essa conta não fecha, porque nós não tiramos uma retirada, não paga nem meu salário. Você não quer nenhum valor que você investiu, você quer 50. Falei, porque o negócio e tal. Falei, o seguinte, você me dá um prazo? 6 meses? Você divide esse trem? Ou você divide de novo? Você divide de novo. Falei, não, eu te dou um prazo de 6 meses, então tá fechado. Caraca. Vou tocar esse negócio aqui, daqui 6 meses você transfere a firma pra mim. E aí fui pra lá, rapaz, pro laboratório, cheguei lá, falei, Liane, tem jeito não, agora nós temos que espernear, é nós dois aqui e o pau quebrou. E tem conta pra pagar. Aí no outro dia, não tinha carro mais, peguei e falei assim, rapaz, vou lá no... Aí, uma época que eu trabalhei na prefeitura, eu conheci meio que o Nonato, que era o prefeito lá de Bulhões. Falei, vou lá no Nonato. Vou ver se eu faço esse exame lá da prefeitura. Aí cheguei lá, rapaz, e era difícil falar com o Nonato. Fui de ônibus, cheguei lá às 9h30, eu queria falar com o Nonato. Aí a secretária falou, ele acho que vai chegar daqui meia hora. Resumindo, 7 horas da noite eu tava lá. E o Nonato tinha chegado, eu dentro, trancou a prefeitura, eu fiquei lá dentro. Nossa. E ele entrava, não, agora ele vai falar com você. Eu falei, não, tá de boa. Você pensou, a tá solução de boa, tá de boa, a solução é aqui pra me salvar. Aí cheguei lá, falei, Nonato, bom. Eu falei, rapaz, estamos pro laboratório lá. Você sabia que eu era técnico laboratório? Eu falei, não sabia não. Eu falei, pois é, Nonato, nós... Aí o vendedor, né? Temos toda estrutura lá, moderna nada, tudo... Na época o trem de bola tava tudo caindo nos pedaços. E aí, cara, e você fica com esse gasto aí, tinha um laboratóriozinho da prefeitura lá, você fica com esse laboratório, você paga 3 funcionários, o que você gasta de reagente, mais vigilância, tudo. Com esse valor aí, ó, por muito menos você vai atender muito mais pessoas, e o seu custo, você não vai ter custo trabalhista, tudinho. Não, e a reflexão foi bem verdadeira. Você começa semana que vem? Eu falei, começo. Mete o pau. Cara de Deus. Travessei a rua, tinha
o Dr. João, eu tinha um hospital, na esquina era uma igreja, e do lado tinha um comozinho, acho que dormia os motoristas da ambulância, estava vago lá. Fui lá no Dr. João, falei, doutor, o senhor me aluga aqui lá? Alugo. Alugou, na época não tinha, nem deu tempo de coisar a vigilância, eu já meti o pau e comecei. E aí via de ônibus. Aí marcava os pacientes lá 9 horas, 9h30, colhia aqui 7 horas, os 2, 3 que pingava, pegava o 11, vazava lá para Bulhões, colhia esse material, pegava o 11 voltando, acho que o 11 via 11 e pouco, e ia trabalhar. E saía lá 10h30, 11 horas da noite, do laboratório, que era só eu. Caraca. Eu fazia o exame, assinava, fazia tudo, limpava o chão, era só eu. E aí, cara, e o negócio foi indo. Pá, foi indo. E aí, na época, eu fiquei pensando, falei, rapaz, lá no centro clínico, na época, eles começaram a reformar lá, pôs centro clínico do Dr. Tiago, falei, vou mudar pra lá, porque vai levar profissional, tudo. E você não conhecia a Nicole até esse momento? Não, eu conheci a Nicole pra você ter noção, 1 ano depois, 1 ano só. O Jorginho foi na minha formatura, só que eu ainda não namorava a Nicole. O 30 de janeiro lá que eu te falei lá no início, meu cunhado Jorginho, eu tinha um outro namorado na época. O Jorginho foi na minha formatura. Aí depois de um ano e meio, eu já comecei a namorar a Nicole. Mas então, eu passei a minha vida toda aqui em Silvânia. Tive uns tempos morando fora, mas no geral eu nasci aqui mesmo, né? Sou o 3º filho do 2º casamento do meu pai. A minha família, ela tem umas coincidências, sabe? Minha família é cheia das coincidências. Meu avô, pai do meu pai, ele se casou, teve 3 filhos, ficou viúvo, casou de novo e teve 3 filhos. Meu pai era o caçula do 2º casamento. Certo. Meu pai, o meu tio Hilário e o meu tio Hermínio. Eram os 3 filhos do casamento, do 2º casamento. Hilarim. Isso. E meu tio Hilário, pai do Hilarim, né? Isso. Pai do Hilarim, é isso mesmo. É o Hilário e Hilarim, desculpa, realmente confundi. E aí meu pai se casou, teve 3 filhos, ficou viúvo, casou de novo e teve 3 filhos. Meu Deus, mas que coincidência. Realmente. E eu sou o caçula do 2º casamento dele, né? Então, para seguir a escrita, eu tinha que casar, ficar viúvo e ter mais 3 filhos no primeiro. Mas eu já tive logo 4 para não ter. Tá vendo, tia Silvia? Já quebrou essa tradição aí. Não tem perigo, né? Que legal. Outra coincidência, né? Eu tive um irmão que já faleceu, o Zomiro, né? Ele nasceu no dia 4/4/44. Nossa! Aí o Biscoito nasceu em 4/4/54. Mas que é isso? É muita coincidência. E o meu sobrinho Jader nasceu em 4/4/74. Meu Deus. Aí eu nasci em 64, mas nasci em maio, um mês depois. Eu quebrei a escrita, né? Então, assim, a minha família sempre teve uma tradição aqui. Eu estudei no Moisés Santana, né, fiz o primário no Moisés Santana, depois fui para o ginásio Anchieta, né, fiz o que hoje é equivalente à 2ª fase, né, do ensino médio, fui lá do ensino fundamental, fui para o ginásio Anchieta e depois fiz então, o 2º grau em Anápolis e a faculdade também em Anápolis. Se o Felipe tivesse aqui, ele ia dar uma pimentada na pergunta. Ele falasse, você ainda lembra da sua primeira professora? Aí eu vou falar de forma mais tranquila. Aliás, Beto, essa era outra coisa que eu queria falar. Sim, à vontade. Aqui a gente fala que... Eu fico com receio, assim, de ficar nessas lembranças, porque a minha memória é muito... Ela é boa por um lado, mas por outro também ela às vezes falha, assim, sabe? Eu esqueço coisas, assim, de não lembrar mesmo, né? Ontem mesmo eu estava conversando, mas a Silvia, minha esposa, né? E ela jurou que eu fiz determinada coisa e eu jurava que eu não tinha feito. Apagou, deletou da memória. Eu falei, não, você está enganado, eu não fiz isso. Mas aí ela acabou me convencendo que eu tinha feito, né? Eu tive que dar o braço a torcer. É melhor aceitar, né? Já sabia. Eu tenho problema de coluna e dormir no sofá, assim, pode atrapalhar, né? Pode. Não é boa, melhor né? evitar. Melhor evitar. Então eu tenho isso, né? E eu fico com receio, assim, de
de esquecer determinada coisa e tal. Então, não seja muito específico. Não, eu sou a primeira professora e tal. Não, então, por exemplo, a tia Amélia foi minha professora. Certo. E ela sempre brinca comigo. Eu que te tirei das trevas da ignorância. Você. Ela não deixa de ter e foi errado, mesmo, ela não tá. E ela era braba? Não, tia Amélia, brava. Nossa, tia Amélia era um doce. Porque ela é tão doce. Porque tem professor que é doce e ele é muito firme. Né? Não é brabo, acho que é firme a referência que eu tinha que usar. Não, tia Amélia muito assim, discreta e muito bom senso, né? Ela sabe pesar bem as coisas. Lá, quando você estudou no Moisés Santana, você já sabia que queria ser professor? Não. Não? Não, na verdade, assim, isso foi surgir muito depois, né? Quando eu terminei o ensino médio, eu estudava no Colégio Einstein, lá em Anápolis. E aí, terceiro ano, aí vem aquela coisa, o que você vai fazer, né? Que curso que você vai tentar, né? E eu, naquela dificuldade, não sei o que eu quero e tal. Incertezas. E na época eu trabalhava numa empresa lá em Anápolis, eu morava em Anápolis. E aí eu tinha feito um teste lá, participar de um treinamento, e eu até conversei com a psicóloga, falou, esse teste aqui não é voltado para essa coisa vocacional e tudo, mas o que eu posso te dizer é que se você quiser qualquer coisa na área de exatas, você vai se dar bem. Eu falei, então tá bom. E exatas é a minha negação, sabe? Então, ou seja... Terrível, né? Aí eu prestei vestibular para medicina na UFG. É interessante que na época eu não sabia o que eu queria, mas eu só tinha certeza de que eu não queria uma coisa, que era direito. Ué? Eu não queria direito, eu tinha uma aversão muito grande por direito. E aí agora eu tô concluindo um curso de doutorado. Depois a gente chega lá, né? E no doutorado eu acabei tendo que estudar alguma coisa da área do direito. E eu me apaixonei, sabe? Sério? Direito penal, assim, nossa, mexeu demais comigo, assim, a filosofia do direito, achei interessantíssima. Até pensei assim, que se não fosse mais cedo, se fosse mais cedo, eu ia até fazer direito agora, né? Aí não passei na primeira fase do vestibular da UFG, e não passei na segunda. Voltei para Silvânia. E aí, comecei a trabalhar na subsecretaria. O Rubens era o delegado de ensino e ele me convidou para trabalhar lá com ele. Rubens Vieira. Aí tinha o Inácio, tinha a Silvia, a Sueli, todos nós trabalhávamos lá. E o seu Afonso era diretor do Colégio Estadual de Silvânia. Afonso Fiorani. Que na época funcionava lá no prédio do Moisés Santana. E o seu Afonso estava precisando de um professor de ciências para o curso técnico de contabilidade. E o Inácio falou, aqui, Dimar. Ele passou na primeira fase do vestibular para medicina, ele sabe tudo de ciências. Você sabe que eu visualizei o Inácio fazendo isso. O Inácio, você sabe, o Inácio, ele assim, em matéria de entusiasmo... Ele é o pico. Nossa Senhora, né? Ele é, realmente. Eu me lembro, assim, ele vinha contar as coisas pra gente, assim, falava com aquele entusiasmo e tal. Quando você ia ver a coisa, falava, é isso. É isso. Dava até uma frustração, mas tem certeza que é isso? E com as pessoas também, ele sabe vender o peixe dos outros, né? Sabe. E seu Afonso foi e comprou, sabe? E aí eu tinha acabado de terminar o segundo grau e fui dar aula no segundo grau, no curso técnico de contabilidade. Pra você ter uma ideia, eu dei aula para pessoas que tinham sido meus colegas. Tinha sido reprovado. Eu tinha sido reprovado e estavam lá. E foi aí que eu comecei, sabe? E me descobri dentro da profissão. A docência, então, foi quase que uma imposição das situações. Foi uma contingência mesmo. E aí depois, mais para frente, eu fiquei 2 anos sem tentar o vestibular. E aí, dando aula, falei, agora tem que me aperfeiçoar, né?
E aí veio a dúvida, o que eu ia fazer? Eu estava dando aula de ciências, e no curso técnico de contabilidade era uma disciplina só, ciências, para química, física e biologia. E aí, geralmente, era biologia num ano, química no outro e física no outro. Aí você imagina a dificuldade, que eu falei que exatas não é a minha praia, né? Da aula de física. Química eu até que arriscava, mas física, nossa senhora, era um terror. Aí eu tinha que escolher que curso eu iria fazer. E tinha a opção de fazer matemática, eu ia estudar em Anápolis, que iria me habilitar para dar aula, continuar nessa área de ciências. Mas eu acabei escolhendo letras, porque na época eu já trabalhava com jornal e tudo, e eu sempre gostei de escrever. Naquela época já tinha o jornal? Era o Silvaniense? Como é que era? Era o Silvaniense. Você escrevia? Você tinha uma coluna ou você fazia editorial geral? Então, o Silvaniense foi uma história interessante. Nós trabalhávamos lá no Zé Pascoal e nós fizemos o Palas. Né? Famoso. O Inácio e eu idealizamos e organizamos o Palas. Palas, a palavra Palas é o nome de uma deusa grega da cultura, da sabedoria, Palas Atena. E nós pegamos a palavra Palas e fizemos uma sigla, né? Programa de Apoio à Literatura e às Artes em Silvânia. E foi um movimento que nasceu lá no José Pascoal. E assim, Silvânia era tão carente de atrações culturais assim, que aquilo mexeu assim com a sociedade, sabe? Sim. Porque você sabe o Inácio, como que o Inácio é rigoroso, exigente, assim, né? Demais, então demais. A gente procurou fazer a coisa assim bem com qualidade mesmo, né? Bem organizado. E isso surpreendeu, assim, sabe? Então a gente escolheu alunos de todas as turmas, né? Formamos a comissão, aí essa comissão tinha um uniforme e tudo, e foi meio que uma revolução. E isso nos projetou, de certa forma, na sociedade. E os textos, tudo, quem fez do Palas fui eu. E depois do Palas... tinha habilidade com escrita já. Do primeiro ano, o prefeito, na época, que era o Zuquinha um dia me chamou lá no gabinete dele. E me propôs que ele queria criar um jornal para noticiar as coisas da prefeitura e para falar da cidade. E queria que eu tomasse conta desse jornal. Hoje eu fico pensando assim na coragem do Zuquinha, né? De me colocar nessa condição. Porque assim, eu tinha 22 anos na época, não tinha nada, né? Não tinha feito nada assim. E ele confiou em mim. E isso foi assim... muito importante para mim, sabe? Mas eu fiquei assim meio receoso. Falei, não, eu te ajudo a fazer o primeiro, aí a gente vai ver e tal. Tanto que a primeira edição eu não coloquei meu nome lá como editor. Okay, aí as pessoas olharam, quem está fazendo isso aqui, né? Não sei. Apareceu aí, né? A timidez já era algo de carregar de infância? Acho que tinha um pouco a ver com essa insegurança, assim, né? E aí a gente começou a fazer o Silvaniense, e o Zuca deu todo o apoio, e eu passei a meio que trabalhar na prefeitura mesmo, sabe? Então, ele me pagava para fazer o jornal e eu ficava lá acompanhando, ficava trabalhando. O jornal era mensal. Digamos que isso já passou a ser uma assessoria de comunicação. Aqui bate um coração silvanense. E também bate corações também, bate corações, é verdade. Ô Zé Denison, conversa do interior tem aquele jeitinho peculiar de começar sempre do mesmo jeitinho. Você é filho de quem, Zé Denison? Denison Tavares de Souza e Odete Corrêa Tavares. Minha mãe era diretora do Grupo Escolar Moisés Santana, licionava, ainda pegava um trem de ferro ou um ônibus para ir a Goiânia resolver os problemas dos professores. Hoje você vê os colégios, tem tanta coisa, psicólogos, não sei o quê. E de quebra, ela procurava o meu tio, doutor Otácio Corrêa Bittencourt, pegava remédio
de propaganda, lá de as amostras grátis. Amostra grátis, né? Trazia para medicar o povo aqui, principalmente lá do Lago da Igreja. E cuidar, alimentava ali do Manelão, que ponhador de piqui, do Pedro Bobo, que almoçava quase todo dia lá em casa, né? Minha mãe era... Sua mãe marcou a época, né? Por isso é que eu segui o caminho da minha mãe. Minha mãe marcou a época. Minha mãe, o dia que eu aposentei ela, que ela não queria, ela chorou. Não queria aposentar de jeito nenhum. Não queria aposentar. Não, amava a profissão. Tanto ela como a porteira, que nunca faltou um dia de serviço, que era a Dona Nina. Dona Nina. Quase o vizinha sininho, lá. Batia o sininho lá todo dia, né? Quase vizinha de sua mãe lá na Exatamente, rua direita. Na rua, lá na praça, na rua lá perto da igreja do Bonfim. Isso, a gente chama de rua direita. Realmente, a sua mãe, assim, porque a gente tá com esse projeto aqui, Zé Denis, você é a 54ª pessoa, Bené? Quinta. A 55ª pessoa. Todo mundo aqui fala, Zé Denis, é Dona Odete. Então, você herdou esse espírito de liderança, de amor ao próximo da sua mãe, posso dizer assim? Exatamente. E uma cena que me marcou muito também quando eu era menino, era, o povo novo não conhece, quem tomava conta do cemitério chamava José Candim, morava lá no Largo também. Certo. E me chamou a atenção um dia que na missa ele vestia um terninho pretinho e tal, e saía a pessoa pedindo óbolo para a contribuição lá da igreja. Certo. E ele passou a mão no bolso e caçou, não achou, rapaz. Aquilo me deu uma sensação ruim, coitado, dele passar por isso, mas ele era pobre, mas fazia a coisa com prazer, com tudo, e você vê a dedicação, caçou o dinheiro para colocar o óbvio dele. Aquilo me marcou muito. Você via que ele estava realmente querendo ajudar, mas não tinha como. Não tinha como. Se tivesse o que tinha no bolso, ele ia dar. Ia dar, já candinho. Interessante, né, rapaz? Você estudou aonde, Zé Denis, aqui na Silvânia? Eu estudei aqui, minha mãe me levava, quando pequeno, levava às vezes com ela lá para o Grupo Escolar Moisés Santana, lá na... Onde é a Casa da Cultura? A Casa da Cultura hoje. Certo. E aí, depois, a Dona Zica, Dona Odete, filha do Douzano, que tinha uma loja de vestuários ali na... Douzano onde é que a casa hoje é a Caixa Econômica. Certo. Né? Foi ali que eu aprendi as primeiras letras. Depois, no passar dos tempos, eu fiquei doido para ser padre. Aí você queria ser padre, Zé Denis? Aí arrumei uma vaga, o Dom Antônio arrumou uma vaga para mim no Seminário Santa Cruz. Mas depois de 2 anos e meio eu chorei para sair. Queria entrar e quis sair também. Mas minha mãe, como é educacionada, ela arrumou um jeito, arrumou uma bolsa de estudo para pagar a metade, combinou com o Paliano e eu fiquei 2 anos e meio interno aqui no ginásio. Você foi da época do interno aqui no ginásio. Exatamente. Depois, aos 17 anos, eu era bom de bola, aí o ferroviário veio aqui, me buscou, me deu um emprego de cavuqueiro na estagiária, mas trabalhava no escritório. Certo. Pagava o salário mínimo, que era 6.240 naquela época, né? E ali eu joguei 1 ano. Depois... Você volta a jogar que posição? Ponta de lança. Meia direita, ponta de lança, né? Importantíssimo. E depois fui, de 1 ano depois, eu fui para a Celg. Da Celg, eu deixei a Celg, aí caí com o Zé Cacheta aí nesse mundo aí para fazer política. Aí vim ser secretário dele e tal. Você tinha quantos anos nessa época? Fiz comércio lá no 5 de julho, em Goiânia. Certo. E faculdade, eu fiz Direito em Anápolis com a turma. Eu juntei uma turma aqui e consegui com o Hélio Mauro, que é nosso deputado, amigo do Jarbas Passarinho, ministro, consegui R$32 mil, compramos uma Kombi por 28, compramos som, compramos puxunil, porque era a estrada para Anápolis aqui, era de poeira, né? Nossa! E aí
foi as primeiras turmas que nós fomos para fazer faculdade em Anápolis, era Cátia Brena, Zé Luiz, o Orlandino, o Padre Jarbas, que hoje é falecido, né? Uhum. Dona Hermione, também falecida, e outras pessoas. O motorista era o Mané Sola. Que coisa mais boa, rapaz. Que história mais bacana. Aí vocês iam nessa combinha, esse tanto de gente, para fazer faculdade em Anápolis. E vou te contar um detalhe. Teve uma época que apareceu o disco voador aí. Como assim? E nós vimos. Não é possível, treino. Nós vimos. Sério, eles não acreditavam em mim. Certo. Um dia que eu não estava, que eu tinha um dia para resolver os problemas em Goiânia. Uhum. Esse dia eu, às vezes, não ia na aula. Se eu fosse, ia de lá. Certo. Eles vieram aqui, essa luz seguiu eles, parou em cima da praça, certo? Inclusive foi noticiado naquela época o jornal 5 de março. Né? Gente, teve esses acontecimentos aí. O ZT visitou Silvânia nessa época. Rapaz, eu não sabia dessa não, ué. Você quer ver uma melhor? Conta. Eu peguei o Zé Tavares, que era o nosso esperto de fazer tudo, e falei: Zé, você vai pedir os fazendeiros aí, no Cambim, Gameleira, em todo lado aí, uma ajuda aí, ou dar uma vaca, eles preferiam até o dinheiro, um pouco do dinheiro e tal. Eu vou fazer um Cristo aí. Mas o povo não acreditava, achou que era para mim fazer alguma campanha, né? Uhum. A prefeitura não tinha caminhão naquela época. Aí eu contratei o Getúlio Quintiliano para buscar o Cristo lá em Campinas de São Paulo. Era para chegar aqui na sexta-feira, que tinha campanha de eleição domingo. Chegou lá em Morrinhos, eles prenderam ele, o Cristo ficou preso lá 3 dias. Então, para quem não sabe, o Cristo foi preso 3 dias lá em Morrinhos. Na Polícia Federal lá. E é tão interessante que, assim, eu sei que você fez de muito bom grado. Esses dias, eu fiquei até um tanto quanto emocionado. A filha do Olaci, mecânico, ela trabalha na loja Zema, aí ela me ligou, falou, ela não deixou de tirar um sarro de mim. Falou assim: você é velho e é ligado nas coisas mais antigas? Eu quero saber a história do Cristo. Que a minha filha, ela escolheu, a filha dela escolheu, deve ter 10, 11 anos mais ou menos. Não, deve ter 12, 13 anos. Cada criança escolhia alguma coisa para contar a história da cidade. Ela escolheu o Cristo da cidade. Pois é, e você pode ver na placa que está lá, todos aqueles que contribuíram estão o nome. Justamente. Só teve um que não contribuiu, porque nós não fomos atrás dele, era difícil. E era o homem mais rico de Goiás, que era da região, Lorival Lousa, dono flamboyante daquele mundo em todo. Lorival Lousa. Eu andava com a mulher dele lá em Goiânia, numa brasilinha velha, igual aquelas dos Mamonas, amarela. Amarela, Brasília amarela. Ninguém sabia quem é o dono de Goiás. Rapaz, esse vocês não deu conta de achar ele. Por isso que eles têm parente aqui em Silvânia. Tudo, a família Umbilino, Souza, tudo ligada lá. Caramba, Zé Dentes. Mas quando você começou a andar com o Zé Tavares? Zé Cacheta. Zé Cacheta, aliás, Zé Cacheta, perdão. Você tinha quantos anos? Eu não sei se era 20 anos, por aí, entre 18 e 22. O Zé Cacheta foi seu padrinho político? Foi graças a ele que você resolveu entrar na vida pública? Foi ele, e eu fui secretário. Ele me pegava lá na Selva, fim de semana, saía comigo, vamos lá. E era 3 dias, rapaz, a gente não trocava roupa e nem nada, e não comia direito, e era aquele jeitão dele, né? Certo. Mas conversava com outro. Ele quis virar a política aqui. Quem controlava a política aqui é o coronel Misaco Ferreira Júnior. E ele quis dar, mas procurou candidato, ninguém quis, aí ele entrou. Entrou e ganhou a eleição, né? Tirou do coronel. Aí eu vim ser secretário dele. Ele me conseguiu uma disposição minha da Selva para cá, e eu fui ser o secretário dele. E eu fazia escritura da merenda escolar, que era quase 70 escolas. Porque se não perdia, os professores não faziam, eu fazia. Certo. E eu tomava conta da purificadora, que ligava quarta-feira, sábado e domingo, lá na praça, que tinha um vai e vem da pracinha, né? O moedor de cana. O point, como se diz, né? No point. O point. E tomava conta da purificadora, fazia o serviço militar, fazia contabilidade, fazia tudo.
Eu sei que o tempo que eu dispunha era 15 minutos para chegar em casa comer, e assim mesmo ainda tinha gente lá chegando. Rapaz. Mas graças a Deus nós demos conta do recado. Tanto é que nessa grande época, um dos feitos que o Zé Cacheta fez, por exemplo, foi a Praça Nossa Senhora do Rosário. Que é uma praça que eu fico assim olhando. Como que ele foi visionário de fazer aquela praça, com aquele piso, com aquelas pedrinhas. Você sabe o que ele fazia? Ele ia lá em Uberlândia pegar o arquiteto famoso que fez essa praça. E ia sempre lá buscar ele, trazia e levava. Para ver se estava tudo igual os meio-fio que tem aqui, era tudo feito no Teodolito. Ele trazia o tal de Gil, que era o agrimensor, sim, e trazia cedo, levava de tarde para fazer os meio-fio. Você pode olhar que esse asfalto que nós fizemos tem 30 e tantos anos, nunca foi recapeado. Verdade, é fato. Um dos lugares que eu vejo assim, parte da Dom Bosco, que quase toda ela foi vocês, mas principalmente uns lugares que vocês fizeram a obra toda, de frente ao asilo e muitos outros, é liso, não empoça água, em lugar nenhum. E outras coisas também que o Zé Cacheta deixou história, ele foi um dos grandes incentivadores dessa rodovia, que inclusive leva o nome dele, né? Essa de Goiânia ligada até Catalão. Essa estrada de chão, nós tínhamos um grande homem da maior honestidade possível que existe, José Sêneca Lobo. Ele era diretor do CRISA, foi o maior diretor do CRISA. Uhum. Ele, então, fez um convênio com o Zé Cacheta para patrolar a estrada daqui para Goiânia, que era de chão e ruim. Aí o Zé pegou uma máquina de bulhões, outra não sei o quê, fez um mutirão e fez a estrada e pegou o resto do dinheiro para jogar na praça, para construir a praça. Fez a eletrificação do Passa Quatro. O Zé Cacheta chegou no Otávio, que era muito amigo, e falou: olha, eu estou precisando de um dinheiro aqui para colocar a luz lá no São Miguel do Passa Quatro. O Otávio falou: não tem dinheiro não. Não tem jeito agora e tal. Aí Zé foi lá no Guedinho. Guedinho era o presidente da CELG. E o irmão dele, Carlinhos, era o diretor financeiro. O Guedinho: não tem dinheiro, não sei o quê, eu já falei para você. Aí o Zé Cacheta é boiadeiro, muito amigo também do Carlinhos, que era o dono dos cobros. Aí falou: só você vai fazendo o seguinte, você vai comprando uns postes lá, vai fazendo, devagarzinho nós damos conta. Aí o Zé Cacheta chegou no Passa Quatro e falou: ó, quem tiver aroeira, pau de aroeira aí que serve de poste, eu vou comprar tudo. Aí virou aquela festa lá no Passa Quatro. O povo comprou, fez, para encurtar a conversa, fez a energia. Aí o Zé Cacheta chegou no Otávio e falou: ó, vim cá marcar para você ir lá inaugurar a luz. Ele falou: não, eu falei para você que não tem dinheiro. Eu falei: não, eu estou chamando para inaugurar. Fazer não acredito. Foi no Guedinho, o Guedinho a mesma coisa. Não tem dinheiro. Ele falou: você quer saber de uma coisa? Seu irmão me arrumou, eu já fiz e nós vamos inaugurar. Rapaz do céu, os caras chegou a cair da cadeira. Exatamente. Mas quando que foi assim para você candidatar a prefeito? O Zé Cacheta tinha que deixar o cargo, tinha que achar alguém. Aí ele me colocou, né? E a gente foi eleito, depois reeleito. Eu tive uma disputa acirrada com o Rubens Vieira, né? O Rubens contou aqui mesmo. Ele ganhou, eu ganhei dele lá no Largo do Bonfim e Gameleira. Eu passei à frente dele. Foi ele contou aqui também. Realmente foi isso. Isso foi em 82. Não lembro da data. É uma coisa assim. Aí você foi eleito primeiro mandato. E aí o Zé Cacheta foi fazer o quê? O Zé Cacheta era boiadeiro. Ele não foi galgar outros cargos políticos? Não. O Zé Cacheta não somava, não. Ele ajudava. Aí tinha um gerente de banco, por exemplo, que era do PSD antigo, que é a política, né? Ninguém queria o homem. O Zé Cacheta: não, traz aqui para Silvânia. Pegou o Francisco Lobo aqui, que era um grande delegado. Chico Lobo, que era um delegado enérgico e tal, era também da turma do Bisac. Ele foi chefe, inclusive, em Goiânia, da chefatura antiga. Rapaz. Aí o Zé Cacheta pôs ele delegado aqui. Rapaz. Adversário, mas o povo... Mas pôs. Pois, verdade. O Zé não tinha tempo ruim com ele, não. Parece que era um cara muito positivo, de muita ação, né?
Eu vou contar um fato também interessante. Conta. Nós, naquela época, os estudantes, o presidente era o Jairão, presidente dos estudantes. Certo. Aí vinha aqueles conjuntos de São Paulo, passaram em fim de ano aqui para fazer baile, né? Uhum. Aí veio um conjunto, organizou com o Jairão para os estudantes um baile. Certo. E marcou esse baile. Uhum. Mané do Reis era presidente do BEG. E aí estava em reforma aquele prédio. Ficou pronto, mas não inaugurava. Aí eu discuti com o Zé Cacheta, falei, eu vou largar isso aqui, porque esse trem está reservado. O baile, o povo não tem lugar e não sai nada, como é que faz? Você queria ver o trem para frente. Eu tenho para frente, né? Aí, sabe o que o Zé fez? O Zé é inteligente demais, é espetacular o Zé Cacheta. O que ele fez? Mandou fazer o doutor Acácio fazer o trabalho que era o escrito, o doutor Acácio, mandou ele fazer um ofício requisitando do juiz 2 meses para reformar o fórum lá em cima. Aí fez o baile lá. Nossa, que jogada de mestre. Rapaz. Agora eu vou contar uma do Neves Siqueira. Vai. Neves Siqueira gostava de tudo. Ele trazia máquina aqui para fazer a estrada, trazia trem de caderno, tudo que eu consegui com o Leonino. Ele não era diretor de nada. Ele nada, tinha mas era político fazer. Aí ele lançou deputado. Foi o primeiro voto que eu dei perdido. Ele teve 72 votos. Um foi o seu. Um foi o meu. O slogan dele era queira ou não queira, Neves Siqueira. É isso mesmo. Eu já ouvi esse slogan. Queira ou não queira, Neves Siqueira. Queira ou não queira, Neves Siqueira, né? E o Neves, uma vez, chegou lá na secretaria, era o Padre Rui, que era o secretário de Educação do Estado. Certo. Ele chegou lá e falou que era o prefeito, eles atenderam. Meu Deus do céu! Não, e campo de futebol lá no estado Pedro do Vigo, eu vou lá um dia assistir um jogo, então o Neves esticando bandeira. Falei, mas que diabo é isso? Ele estava esticando bandeira. Fluminense, uai, você pode pegar com os filhos dele, se ainda tiver, as fotos que ele tirava com o Castilho, com bigode, com tudo, lá do Maracanã. Rapaz, o cara era firme. Um dia, num jogo do Atlético, lá do Pedro do Vigo, acabou o jogo, nós subimos a pé, que eu moro no setor sul, e subimos a pé, passamos no bar para tomar um café, quando eu vi o Neves. Falei, Neves, o que você está fazendo aqui? Uai, eu vou pro comício do dia 13, do João Goulart. Vamos comigo. Você tá doido. Vou não. Quando foi no outro dia cedo, a foto do jornal Última Hora, tá o Léo lá. Era o cara que sabia se posicionar pra sair nas fotos. Chegava. Vou contar a outra dele. Uhum. Ele entrava em tudo e ninguém segurava mesmo. Neves era e tem o melhor sorvete que fazia nesse mundo era o dele. Principalmente o do coco queimado. Era o famoso. louco uma vez era fiscal, ele falou, hoje eu quero cobrar do Léo, hoje eu tenho que me pagar. Sentou lá para pagar, no final das contas, o Neves cobrou dele e ele teve que pagar a dívida. Foi para cobrar e ainda teve que pagar. Tamanho ou qualidade do sorvete do Neves Siqueira. O Neves era impressionante, viu? Mas ajudava o povo muito com remédio, com tudo que ele trazia. Viu?